Logo no começo, minha mente começou a pirar, a viajar, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? E quando começou a perdurar durante meses, eu não posso ficar parado. E aí eu entrei em contato com uma galera do Brasil, do mundo inteiro que eu conheço, e comecei a solicitar vídeos cotidianos dessas pessoas, o que elas estavam fazendo, quais eram seus medos, suas inseguranças, o que elas estavam passando, o que elas estavam vivendo. E aí nós produzimos o Depois do Medo. Esse filme está disponível no YouTube e todo mundo ficou muito feliz assim, de ter participado. Foi um projeto completamente colaborativo, foi apenas para expurgar um pouco daquilo que nós estávamos sentindo. Em 2021 a gente produziu um filme mesmo, um curta-metragem grande, chamado Pêndulo, que se passa dentro da pandemia, né, e fala sobre a depressão, o suicídio e, claro, sobre a superação, né, que as pessoas têm nesse período, tiveram nesse período, enfim. Inclusive o processo de poder sair daqui e para lá foi um processo de ter que se isolar totalmente, para não oferecer nenhum tipo de risco. E a gente começou a pensar de que modo a gente poderia valorizar aquele território utilizando da poesia e utilizando da linguagem audiovisual, utilizando do cinema. Todos os dias e a todo instante nos jardins, em frente às casas dessa mística cidade. Toda vez que a gente vivenciava a experiência de estar ali na região da Canastra, era uma experiência muito engrandecedora enquanto uma experiência artística, assim. A seleção das pessoas que estão ali são pessoas que têm essa ligação, não com um, não com o outro, mas com todo mundo que estava ali envolto nesse processo. Talvez a pessoa que a gente tinha mais relação ali, Dona Jerusa, faleceu esse ano, e pra gente é muito interessante que a gente conseguiu fazer um registro dela, num ambiente dela, com a arte dela, sabe, com as carrancas dela atrás, com aquilo que era mais subjetivo dela. Talvez se a gente não tivesse passado por essa experiência de estar lá, de gravar lá, de produzir lá, talvez o processo de entendimento da pandemia talvez tivesse sido outro, assim. E quando a gente traz a sétima trombeta ainda mais, no mais íntimo, e a gente percebe que o ânus, o cu, que é esse símbolo tão, de certa forma, massacrado socialmente e que também é um estigma social da comunidade LGBTQIA+, porque é um estigma de, por exemplo, se você é uma pessoa passiva sexualmente, então você está utilizando o ânus como seu instrumento sexual, isso é visto de uma forma negativa. O ânus é visto como um objeto de excreção por muitas religiões de uma forma objetificada. Não se bota nada onde no buraco que se sai. Quando a gente começa a analisar o quanto o ânus foi deixado de lado, e a gente pega ele e coloca ele como protagonista de uma sensação, como pulsante, respirando, florescendo, esses processos de metamorfose que passam-se com qualquer parte de corpo, como muitas vezes você vê artistas fazendo com as mãos, dando essa vangloriando o gesticular, o rosto, o olhar, por que não o ânus? Por que não falar sobre o ânus? A gente não conseguia sair para locação, essas coisas, então vamos filmar onde? Dentro da minha casa, no meu quintal, não vai ficar limitado, entendeu? Então aí a gente começou a questionar. Aí o Linaldo, na verdade, falou, por que você não fala da sua trajetória, de você? No começo eu fiquei meio preocupado, falei, não sei, falar de mim, falar da minha trajetória, eu não sei. Mas aí a gente chegou num denominador que é o seguinte, não precisamos falar de uma maneira, mas de uma maneira mais teatral, de uma outra maneira mais lúdica, contando a história da minha trajetória de teatro, mas de uma outra maneira, né? Não eu sentado aqui falando para você, ó, eu fiz isso no ano tal, né? Eu comecei tal. Não, vamos contar uma história contando a minha história. Quando você para pensar e fala, nossa, eu fiz tudo isso, entendeu? Porque você, né, você vai ter na sua trajetória, vai fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, um espetáculo aqui, entra num grupo, entra em outro. E aí e agora nessa altura da minha vida, né, na idade que eu tô, a hora que terminou ainda eu falei, Linaldo, que louco isso, né? Eu passei por tudo isso, olha que coisa. Eu fiz uma websérie em 5 capítulos, foi uma delícia. Foi uma aventura
Um Olho do Furacão também, que era uma livre inspiração na obra Moby Dick, do Herman Melville. E era muito interessante porque falava justamente sobre isso, sobre braços, sobre vozes, sobre coletivos, sobre etnias. O outro, sempre o outro. A gente precisa se segurar nesse navio que a qualquer momento pode naufragar, sabe? Todas as vezes que a gente terminava a gravação, que a gente assistia as cenas, a gente falava assim, nossa, tão atual, tão agora, tão urgente, que parece que isso aqui nem seja uma convenção artística. A gente simplesmente veio aqui e filmou. A gente falou dessas necessidades, dessas pessoas em completo desespero, esquecidas por tudo.